Se eu começar a flutuar aqui, eu me converto, hein? Meu nome é Daniel Gontijo, sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Tô aqui hoje cercado por 30 cristãos. É basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta. E acho que vai ser massa. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Bom, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de Teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da Palavra de Deus. Se você também gosta de conteúdo teológico, então você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, e você pode me ajudar, não apenas se inscrevendo, mas deixando seu like e seu comentário, porque é assim que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já, eu te agradeço. Hoje eu vou refutar o ateu de Um Ateu versus 30 Cristãos, Daniel Gontijo, em 20 minutos. E ele inicia com a primeira pauta: se Deus existisse, ele não se escondia. Primeiro, por que ele acha que Deus se esconde? Eu já vi em outros momentos Daniel dizendo que ele teve experiências sobrenaturais, por exemplo, mas que hoje ele entende que era apenas fruto da sua imaginação, apenas alucinações. Veja, quando Deus, de alguma forma, tenta se revelar ao homem, assim como ele se revelou ao apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, e assim Paulo se converte ao cristianismo, muitos desses ateus vão olhar para esse cenário, olhar para o apóstolo Paulo e dizer que ele teve uma alucinação. Até mesmo negar próprias experiências que eles tiveram e vão dizer que era apenas alucinação, fruto da imaginação. Assim como Daniel. E como que o Daniel vai dizer que Deus se esconde, se talvez Deus tentou se revelar a ele, mas ele que não aceitou a forma que Deus se revelou? Eu senti muito falta nesse debate o argumento mais crucial de todo cristão. Nós somos cristãos e a palavra por si só já diz: Jesus, Cristo. Jesus, ele é a grande prova que Deus realmente existe, porque ele é Deus encarnado. Deus se fez homem e habitou no meio dos homens. Então o ateu, ele pede tanto essa prova material de Deus, assim como foi no vídeo Um Cristão versus 25 Ateus, onde os ateus diziam que a gente quer evidências, a gente quer prova material, a gente quer tocar, a gente quer ver Deus pessoalmente. E Deus, ele fez isso. Ele se fez homem, ele habitou aqui nessa terra e ele deixou uma mensagem de redenção e salvação. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se Jesus é a prova de Deus, e se Jesus é Deus, e Deus se fez homem e habitou nessa terra, como dizer que Deus se esconde, se até mesmo se fazer homem, ele se fez? Então a maior prova para um cristão que Deus, ele não se esconde, é exatamente o plano de redenção através da obra de Cristo. Deus vem se revelando desde o Antigo Testamento. Tudo vem apontando para Cristo, até que Cristo vem e ele morre naquela cruz. E ele deixa uma mensagem a ser seguida e a ser compartilhada, transmitida pelos apóstolos. E essa mensagem chegou até nós. E agora nós somos responsáveis de compartilhar também essa mensagem. O Daniel não pode dizer que Deus se esconde só porque ele rejeita aquilo que é a revelação de Deus, que, por exemplo, a palavra de Deus e Jesus Cristo sendo Deus. Ou seja, ele rejeita a revelação de Deus, e não que Deus se esconde. Ele rejeita as experiências que ele teve tratando como fruto da imaginação. Ele rejeita a Bíblia como a palavra de Deus, e ele rejeita Jesus Cristo como Deus e como alguém que ressuscitou. Então não é que Deus se esconde, ele apenas rejeita aquilo que o cristianismo vai dizer que é a forma que Deus se revelou. Também temos a revelação geral. Nós temos a revelação geral, a natural, e a revelação especial. A revelação geral e natural é Deus se revelando através das coisas criadas. Então, ao olhar o universo, ao olhar as coisas criadas, nós podemos chegar à conclusão: existe um Criador. E a revelação especial é exatamente aquilo que Deus revelou através das Escrituras, na palavra de Deus, a sua revelação da redenção, do seu plano de salvação. Então, Daniel, ao olhar para a revelação geral,
rejeitou a Deus e, ao olhar para a revelação especial, rejeitou a Deus. Então, o argumento dele de dizer que Deus se esconde não faz nenhum sentido. Um Deus amoroso não permitiria o mal. E na segunda pauta, Daniel já usa, para mim, a maior cartada dos ateus: o problema do mal. Um Deus amoroso não permitiria o mal. Já tem alguns vídeos aqui nesse canal tratando sobre o problema do mal e dizendo que o grande problema é que quando nós dizemos que Deus é bom e Ele não quer que o mal exista e que Ele é poderoso e Ele então pode acabar com o mal, tem um grande problema da gente pegar e isolar dois atributos de Deus para fazer um pensamento filosófico. Sendo que Deus, ele não é uma porção amor, uma porção poderoso, uma porção justo. Não, ele é todos os seus atributos. Todos os atributos de Deus faz 100% parte da sua essência. Deus é 100% amor, Deus é 100% bom, Deus é 100% justo, Deus é 100% poderoso. Então nós não podemos excluir, por exemplo, o atributo da justiça para fazer esse pensamento filosófico. Então, na minha visão cristã, Deus, ele é bom e ele quer acabar com o mal, ele é todo poderoso, ele pode acabar com o mal, mas ele é justo e está fazendo isso de uma forma justa. Porque se Deus acabasse com o mal da forma que os ateus modernos querem, num estalar de dedos, Deus, ele teria que acabar com toda a humanidade, porque toda a humanidade é responsável pelo mal que existe. Lá no Jardim do Éden, a gente tem a liberdade humana e nós escolhemos o caminho do mal, nós escolhemos a injustiça. Eu também já expliquei que para Deus criar um mundo totalmente bom, essa liberdade devia existir, ou seja, a possibilidade do mal devia existir, senão o mundo não seria um mundo totalmente bom. E nós vemos no relato de Gênesis que Deus criou um mundo totalmente bom, perfeito. A humanidade, a criação era perfeita, mas a humanidade escolheu o mal, a humanidade escolheu a injustiça. E aí, tudo o que acontece é responsabilidade dessa escolha. Então, o mal, as injustiças que nós escolhemos, que nós conhecemos, é responsabilidade da escolha do ser humano em escolher o mal e viver uma vida em pecado. Só que Deus, em vez de acabar com toda a humanidade, ele é amor, ele é bom e ele deu a oportunidade do ser humano se arrepender dos seus pecados. E assim começa a revelação do seu plano de redenção. Assim nós conhecemos a história e a obra de Cristo. Nós conhecemos que Cristo veio e levou sobre si todos os nossos pecados. Cristo deixou uma mensagem para nós, a mensagem do reino de Deus. Então nós entendemos que mesmo que o mal exista agora, ele existe por um tempo. É por isso que Paulo vai dizer que os sofrimentos presentes não se comparam com a glória futura, porque Deus é bom e ele quer acabar com o mal e ele é todo poderoso e ele vai acabar com o mal, mas ele vai fazer isso de uma forma justa, de uma forma onde ele é 100% amor, onde ele é 100% poderoso, mas ele é 100% justo. Então, a maldade vai ter um final. E todos aqueles que escolheram o caminho do mal, assim como Satanás e os demônios, sofrerão condenação. E essa condenação é o juízo de Deus caindo sobre toda a maldade. O Daniel pode falar também sobre o mal desnecessário, grande argumento usado pelos Deus. Ele vai falar, por exemplo, nesse debate sobre um cervo que fica preso em um incêndio e assim ele morre agonizando durante 12 horas. Veja, o ateu ele tira o propósito de tudo. Ele tira o propósito, por exemplo, do sofrimento. Não é porque o sofrimento existe que Deus não possa fazer disso ter um propósito melhor para a humanidade. Por exemplo, em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, o que a gente vê um servo sofrendo mal desnecessário, a gente pode olhar com outros olhos que esse servo que acabou sofrendo, sim, isso é uma realidade cruel, mas esse servo morreu e fez que outros seres humanos olhassem para esse servo, para essa história
e enxergasse na morte desse cervo que nós, seres humanos, precisamos fazer algo sobre os incêndios. Precisamos cuidar melhores dos animais. Porque não foi isso que Deus deu como responsabilidade humana naquele jardim? Que o homem devia cuidar da criação, devia cuidar da natureza. Então, Deus, através de algo ruim que aconteceu, ele faz isso ter um propósito melhor, onde agora nós temos várias pessoas, várias ONGs lutando diariamente para que incêndios não aconteçam, para que animais não morram. E isso é Deus levando as pessoas a fazer aquilo que é bom. Ou seja, de alguma forma, Deus não só vai acabar com toda a maldade quando Jesus voltar para dar um fim em tudo que é mal, mas ele também já está acabando com o mal agora, através de pessoas que ele usa, como nós, cristãos, que compartilhamos e transmitimos a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Cristo. Mas também não podemos esquecer que esse mal desnecessário, talvez muitas vezes, não é causado por causa de algo tão natural assim, mas sim porque a própria ação humana leva isso a acontecer. Para um incêndio acontecer, o ser humano não precisa lá acender um isqueiro, um fósforo, ou até mesmo jogar um cigarro na floresta para as queimadas acontecer. O desmatamento, o aquecimento global e tudo que nós conhecemos, que também é culpa das ações humanas, levam a um incêndio. Ou seja, até aquilo que a gente considera como desastres naturais, e aí os ateus vão dizer que são maus, desnecessários, também é por causa da responsabilidade humana. E isso nós não podemos esquecer. O terceiro tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Tudo bem? Prazer, como é que você chama mesmo? Tamis, me chamo Tamis. Eu sou Tamis Mori, tenho 29 anos, cristã há 11 anos, e eu estou aqui para debater com o ateu porque eu creio que a defesa da fé é o papel de todo cristão. Tamis, Isso. prazer. Daniel, eu gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras, porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Mas tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Não vejo o Daniel como Antônio Miranda, Elaine Souza, esses ateus modernos de internet hoje. Eu acho que ele é uma pessoa inteligente, ele é um psicólogo, ele é muito respeitoso com a fé alheia. Não acho que ele é um ateu Nutella, vamos dizer assim. Mas aqui o Daniel mostrou um grande erro. Um erro que a maioria dos ateus cometem. A falta de uma teologia bíblica. Aqui o Daniel mostrou os seus problemas teológicos com a Bíblia. Falando que a Bíblia foi distorcida. Não só problemas teológicos, mas um problema histórico. Que a Bíblia foi distorcida durante o tempo. Ele falou que trouxe historiadores no seu canal e etc, etc. Mas a gente tem várias evidências que a maioria dos textos originais foram preservados, sim, e que nós temos, sim, confiabilidade de que esses textos estão presentes hoje nas nossas traduções. Claro que temos problemas de traduções, não estou dizendo que as traduções são ruins, temos traduções muito boas, como a NVI, que eu gosto. Mas, claro que a tradução em algum momento vai perder algo ou outro, porque são traduções, mas nós temos o original. Não o original na sua forma original, mas nós temos as cópias daquilo que era direto do original. E quando se trata sobre livros que veio de outra língua e que foi preservado as palavras originais, a Bíblia é o livro mais confiável de todos.
Então, ao mesmo ponto que o Daniel usa isso para atacar a Bíblia, por que nós não podemos usar isso para atacar os escritos de Platão? Algo que ninguém hoje questiona, mas dizem que tudo aquilo que Platão escreveu sobre Sócrates, por exemplo, é uma verdade absoluta. Mas a Bíblia, que tem provas muito mais concluentes de que aquilo que está escrito nela veio direto do original, nós tínhamos várias formas de fazerem o escrito, né, onde os escribas eles escreveram as cópias, e o que aconteceu? A gente foi pegando tudo aquilo que era que um escrevia e que o outro escrevia, e que, por exemplo, 90% escreveu a mesma coisa. E a gente entendia, esse 90% que escreveu praticamente igual, esse é o consenso. Já esses 10% que tem coisas aqui que os outros não colocaram, a gente entende que aqui é apenas uma prosa do autor, ou seja, isso não estava no texto original. Então isso aqui a gente exclui. Claro que isso foi um trabalho durante o tempo, não foi um trabalho fácil, não foi um trabalho que acabou em pouco tempo, mas foi um trabalho duradouro e que, conforme o tempo foi passando, mais foi melhorando a confiabilidade daquilo que estava escrito. E tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo para que nós hoje temos em nossas mãos a palavra de Deus verdadeiramente. Ele vai falar também sobre as maldades que aconteciam, um Deus cruel do Antigo Testamento. Isso que, para mim, o pior argumento que um ateu pode usar, porque ele fala sobre o problema do mal e é totalmente contraditório quando a gente vê casos no Antigo Testamento de Deus acabando com o mal, usando o povo de Israel para acabar com certos povos que praticavam o mal, que faziam crianças serem abusadas, que faziam mulheres serem abusadas, que escravizavam pessoas e que também faziam todos os tipos de barbaridades. E aí, quando Deus usa Israel para combater esse tipo de povo, aí os ateus vão dizer que Deus é cruel. Ou seja, que contradição é essa que você vai dizer que Deus precisa acabar com o mal, mas quando ele está acabando com o mal de uma certa forma, você diz que ele é cruel? Então isso é uma contradição ateísta. Claro que ele vai falar sobre escravidão, por exemplo, mas nós sabemos já que a escravidão que nós conhecemos não é a descrita na Bíblia, e que na verdade não é nem escravo o melhor termo a ser usado, e sim servo, é senhor e servo. O servo era um serviçal, um trabalhador que fazia trabalhos para o seu senhor e ganhava um salário justo por aquele trabalho. O senhor ali, ele não poderia maltratar o seu servo, e tinha até leis que protegiam o servo ali em Israel, diferente do que era a escravidão ao redor do mundo, dos povos que realmente Deus estava combatendo, por exemplo, e que o Daniel está dizendo que Deus era cruel por combater esses povos, mas esses povos tinham realmente escravos, a escravidão que nós conhecíamos como a de hoje, mas era Deus que fazia Israel a resgatar, a tratar esses servos de uma forma amorosa, do Senhor ter uma forma boa de tratar esse servo, e que esse servo não era sua propriedade, pelo contrário, ele era uma pessoa que estava ali servindo ele, mas que ele tinha a liberdade de escolher estar com aquele senhor ou de ter a sua liberdade de ir embora. A diferença é que isso funcionava tão bem dentro de Israel que os servos não queriam ir embora, eles queriam continuar com os seus senhores, porque eles tinham um bom salário e tinham uma vida muito digna, mais digna daqueles que viviam fora, daqueles que tinham que trabalhar por conta própria. O último tema é Jesus nunca ressuscitou. Jesus é um consenso acadêmico. Os discípulos como Pedro, Tiago, o apóstolo Paulo, por exemplo, também é um consenso acadêmico. A morte de Jesus é um consenso acadêmico. Ele realmente morreu naquela cruz. Então, se Jesus realmente existiu, e se ele realmente morreu, e se realmente pessoas existiram e morreram por dizer que ele ressuscitou, o que levou essas pessoas a morrerem por algo que era uma mentira? O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago não ganharam nada por morrer ao dizer que Jesus ressuscitou. Eles não ganharam poder, não ganharam dinheiro, não ganharam nada. E mesmo assim, eles foram até o fim. O
O apóstolo Paulo tinha cargo importante dentro da religião judaica. Ele largou tudo, ele abandonou tudo, ele abandonou o poder, ele abandonou o dinheiro para viver perseguido, para viver passando necessidades. Quem faria isso por uma mentira? E morreu por isso. Foi preso e condenado à morte. Quem faria isso por uma mentira? É diferente daqueles que morrem pela religião porque acreditam que vão chegar ao paraíso. Não. Eles morreram por dizer que Jesus ressuscitou, por dizer que eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Aí você tem dois caminhos. Ou você nega o consenso acadêmico, você nega que Jesus ressuscitou, que Jesus realmente morreu numa cruz, ou nega que Pedro, Tiago e o apóstolo Paulo existiram. Você nega o consenso acadêmico. O que muitos ateus fazem, nega aquilo que eles realmente acreditam, que é os consensos acadêmicos. Ou você diz que tudo isso foi uma alucinação. Jesus era um louco, os apóstolos eram loucos e tudo foi uma alucinação coletiva, onde eles realmente acreditavam numa mentira. Bom, é esse caminho que o Daniel toma.